Desde garoto sempre tive alguma ligação com a pintura, sempre foi algo que mexia comigo. A minha vocação era a arquitetura, ponto final. Ainda hoje eu sou um arquiteto, não sou pintor. Quando deixei de estudar arquitetura ainda andei na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Nós estudávamos no último andar e era obrigatório passar pelas áreas da pintura e da escultura, onde também conheci vários amigos e onde tive esse contacto muito mais ligado. Como se faz, como se trabalha a pintura, como tudo isso me influenciou muito. E durante a minha vida, pontualmente, sempre pintei. Digo pontuais, acabar um quadro. Não acabava, começava, brincava um pouco, gostava de mexer nessas coisas. Há uns anos para cá fui cimentando um bocadinho mais isso. E nós arranjamos sempre na vida desculpa porque não temos tempo. Uma altura que eu achei que eu tinha que fazer. Anos atrás, quando pintava alguma coisa, ia sempre pelo caminho mais fácil, que era as formas geométricas da arquitetura. Mas aqui não, foi um quebrar. É evidente, para quem me conhece e vê isto, em algumas situações percebe que aqui também está um arquiteto por trás. Eu tenho um prazer incrível na arquitetura, mas depois do projeto estar feito, estar construído, aquilo não é meu. É muito raro uma pessoa passar por um edifício, que seja ele qual for, e perguntar quem foi o arquiteto. Mas se gostar, vai à casa de um amigo gostar de um quadro, você pergunta quem é o autor. Mesmo que o quadro não fique na minha propriedade, é sempre meu. E aqui é um ato de liberdade em que a única condicionante que eu tenho é a dimensão da tela. O quadro que está imediatamente atrás de mim é uma coisa muito tão simples como isto. É uma mina em Minas Gerais, que são minas colossais, de uma dimensão colossal. E as cores que aquilo transmite, as cores de ferro, as cores de óculos, todos os materiais que saem de dentro da mina, teve para mim um impacto visual perfeitamente incrível. Eu não estou aqui a pintar a mina, estou a transcrever aquilo que eu senti relativamente à mina. Por isso é que a exposição se chama Latitude e Longitude, estão definidos os pontos onde é que são. Pronto. Isto é perto de Belo Horizonte, em Nova Lima, uma mina gigantesca. Quando eu entrei, assustei-me sobre o ponto de vista visual, mas tive uma transmissão de cor perfeitamente fantástica. Em férias sou um leitor compulsivo, coisa que eu não posso dizer durante o ano, porque eu sou o tipo de leitor que não consegue ter um livro na mesa cabeceira. E uma das minhas preocupações quando vou de férias é comprar livros. E fui à livraria e eu estava convencido que tinha lido tudo de Jorge Amado e não tinha, porque encontrei um livro que nunca tinha lido, que se chama Terras Sem Fim. Quando começo a ler o livro, apercebo-me que estava a ler o livro exatamente no local da descrição total da história do livro. Aluguei um todo-terreno e fui passear pelos locais todos que o livro descrevia. Essa sensação foi uma sensação espantosa. E é isso que eu tento transmitir através do quadro. Quando eu digo é Bahia, sou da Bahia, as pessoas estão a imaginar uma praia esplêndida, uma coisa que não tem nada a ver com isso. É uma coisa totalmente diferente. É sobre o cacau, sobre as fazendas de cacau, sobre a morte das pessoas, violenta guerra entre famílias, tudo isto. Não é? Depois uma paisagem perfeitamente deslumbrante, mas com características humanas muito complicadas, uma pobreza total. E todos esses sentimentos se misturam numa tela. A arte contemporânea, hoje, é aquela que daqui a 100 anos se vai estudar como não sendo. E daí que, ao longo destes 42 ou 43 anos de carreira, fiz uns 15 textos para catálogos. E, neste caso, achei que o trabalho do António Monteiro é um trabalho que tem mais-valias. Desde logo, a mais-valia é a inovação. Penso que nem ele, nem eu tenho alguma dificuldade também em rotular este tipo de pintura. Eu tinha um hábito nas aulas, quando dava a introdução à história da arte, é que, por exemplo, fazia fotografias a 9.000 e tal metros de altitude de avião, por exemplo, os campos sobre a França ou sobre a Espanha, em que se via tudo, mais ou menos como se está a ver aqui na pintura do António Monteiro, aos quadradinhos pequeninos, mais verde, menos verde, mais verde, menos verde, ou mais castanho, menos castanho. Normalmente projetava aquilo, na altura em diapositivos, aos meus alunos, e perguntava o que é isto, eles diziam todos que era sempre uma pintura abstrata.
Depois eu tentava mostrar-lhe em terra, quando por lá passava, e que não era uma pintura abstrata, era uma pintura realista, eu diria mais, era hiperrealista. Eu acompanhei nos últimos meses a pintura do António Monteiro, e eu devo dizer que quando olho para muitos projetos de arquitetura do António Monteiro, eu vejo muita escultura nos volumes. E em muitos casos, quer a própria cor, quer os reflexos que os materiais fazem, ultrapassa largamente aquilo que é um arquiteto, que é um normal arquiteto. Quer dizer, há aqui um artista polifacetado. Olhando para aqui, eu percebo que estas cores, estas manchas, este conjunto de manchas, o diálogo da própria cor, leva a perceber, desde as chuvadas de São Paulo, ou efetivamente quando a pessoa está em Ouro Preto, está sentado na pousada que o Niemeyer lá fez em 46 ou 49, e olhar para aquilo, e o quadro está atrás de mim, é que pode de facto perceber essa luminosidade, a própria luminosidade do lugar, como e a Marrakech, a pessoa vê aquelas cores terra, das próprias casas, das construções, mas também quando vem vento do deserto, então ainda mais. Portanto, não é uma pintura abstrata, não é também uma pintura realista, porque não é uma pintura fotográfica. Eu quase que diria que é aquilo que fica depois de se espremer um limão ou uma maçã, quer dizer, e há alguma coisa que fica. E isto é, digamos, a impressão de uma realidade. E daí, se quiserem, em última análise, será uma pintura realista. Nós não vamos encontrar hoje, para o português nem fora, muitos artistas, muitos pintores com esta característica. Quer dizer, no fundo, não é uma questão do sentimento que vem dentro de um expressionismo, não é o Pollock, que não é um gestualismo, não é nada disso. É fundamentalmente a impressão que fica do real, mas depois de muito trabalhado e de muito depurado na mente e daquilo que nos fica cá dentro, porque estas pinturas, estes locais e estas vivências, enfim, temos aqui perto de nós a festa da conquista da Copa, vista do Hotel de Copacabana, juntamente com uma manifestação que vinha em sentido contrário, não porque fosse uma manifestação contrária, mas que aconteceu numa parada gay na Avenida Atlântica, bom, e que dá de facto nessas cores. Isto, do meu ponto de vista, é extremamente original. Do ponto de vista técnico, eu creio que se trata de uma pintura muito adulta, muito madura, muito trabalhada. Quer dizer, estamos a falar da primeira exposição de pintura de um artista que já saiu do edifício das Belas Artes há umas largas décadas. Não? Foi usando o desenho, foi usando a criatividade, não é só o nosso estádio municipal. Isto, no fundo, acaba por complementar, é arquiteto, mas, no fundo, quando está a fazer arquitetura, ele passa por escultor, pelo menos numa primeira fase. E agora vem, definitivamente, apresentar-se ao público e, portanto, com a capacidade de desenho, com a capacidade de interpretação da própria natureza, com a capacidade de jogo de cores. Esperemos que não fique por aqui, e eu estou certo que as pessoas são todas mais atentas à arte contemporânea, digo a de hoje, vão perceber que há aqui algo de particularmente novo e que ninguém tinha feito até aqui. Os meus principais clientes, em termos profissionais, estão do outro lado do Atlântico, há uma diferença de 4 horas. Por isso eu tenho a manhã livre. Desligo o telemóvel, deixo-o andar debaixo do meu escritório, onde tenho o meu espaço para pintar, e todos os dias, por paixão, até porque houve aqui também, de há um ano para cá, um esforço pessoal, no sentido do aperfeiçoamento de técnicas, não é? Porque uma coisa era brincar com a pintura, outra coisa era levar isto mais a sério. Não é? Há muita tinta aqui que fui eu que a fiz, há muita esta técnica de pintar, raspar. São quadros que demoram muito tempo a fazer, até se chegar a algo que nos agrade, ou que, pelo menos
que interprete aquilo que nós sentimos, e isto ao fim e ao cabo, um projeto de emoções. Action.